A Ele a glória eternamente. Amém. Delícia de água quente. Gente, vocês estão bem? Motivados para a gente conversar mais um pouco sobre a palavra? Amém. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Se Deus assim nos permitir, a gente vai falar do 8 e do 9. O capítulo 8, ele é didático, mas não exige de nós tanta aplicação assim. E é um capítulo bem curtinho, tem só 13 versículos. Então dá para a gente conseguir esticar um pouquinho e chegar no capítulo 9 também. É um pouquinho maior, mas dá para a gente falar sobre ele. Vocês lembram que eu venho falando que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões paralelas? Lembra disso? Então João ele conta a mesma história 7 vezes e sempre vai aumentando o grau de intensidade com a qual o juízo de Deus decai sobre a humanidade. Nós falamos recentemente sobre os 7 selos. Na verdade, o sétimo termina aqui no versículo 1 do capítulo 8. Sobre os 7 selos. E agora nós vamos entrar nas 7 trombetas. Mais à frente, no capítulo 15, no capítulo 16, a gente vê as 7 taças. Então são vários os textos que nos remetem, que nos fazem perceber que João ele vai do zero ao final da história. Acho que não pode passar aqui, Varão. Tentou fazer. Ah, tá. Você vai passar por ali. Esse é um desafio. Mas João ele nos conta uma história que nos faz perceber que ele está zerando a história e contando a mesma história até o final. Amém? Então, lembrem-se sempre disso quando forem. Se possível, escrevam. Se você escreve na Bíblia, escreva na sua Bíblia. Deixa marcado lá para você entender. Se você for do aplicativo, marque no aplicativo. Eu aprendi recentemente que no aplicativo que eu tenho da Bíblia dá para fazer comentário em cima. Então, eu estou explorando essa ferramenta. Amém? Romanos. É o vício. Apocalipse, capítulo 8. Alguém pode ler do 1 ao 5, por favor? Romanos, é muito bom. Romanos é muito bom. Pode ler do 1 ao 5, por favor. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Lhe foi dado muito incenso, porém oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amém. Então vamos lá. João, ele vê a abertura do 7º selo. Vocês lembram do conceito do que é esse selo? O que João vê no capítulo 4 é um livro. Muito se parece com um pergaminho. Ele era escrito por dentro e por fora. E ele chora porque ele não vê ninguém que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Até que um dos anciãos fala, olha, não chore, eis aqui o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro e de desatar o selo. Então Jesus ele começa a desatar os selos. Quando chega no 7º selo, João ele volta a contar a história do começo. E aí nós vamos ver novamente a mesma história que compreende o fim dos tempos. O que a Bíblia, quando prega o fim dos tempos, o que a Bíblia está dizendo? O que compreende esse período de fim dos tempos? A resposta é bem simples. Fim dos tempos entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Paulo viveu no fim dos tempos? Sim. Nós vivemos no fim dos tempos? Também. Ok? Então, esse período do fim dos tempos. E aí, esse trecho que a gente vai ler, ele é riquíssimo de citações do Antigo Testamento, especialmente do livro de Êxodo. Qual que era o contexto? E é sempre importante a gente analisar o contexto da história. Qual que era o contexto aqui da escrita de João? Para quem que ele estava destinando isso aqui? Para a igreja. Uma igreja estava passando por o quê? Perseguição. Perfeito. Então lembre-se disso
na hora da gente fazer a interpretação. A gente lê o versículo 1 e tem aquela piadinha, aquela piadinha antiga. No versículo 1, João diz que houve meia hora de silêncio no céu. Eu não posso fazer essa piadinha, senão vão me chamar de machista. Mas você sabe que tem aquela piadinha antiga, né? Que aí está sendo gravado. Eu quero fugir da aparência do mal. Depois eu conto. E aí, faz silêncio no céu durante meia hora. Mas se você voltar lá em Apocalipse 6:11, lê, por favor, Apocalipse 6:11. A cada um deles foi dada uma vestura branca, e foi dito que repusesse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que deviam ser mortos com eles e fogo. Volta no 10, por favor. Já que leu o 10 também. Clamaram com uma grande voz: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, deixa de julgar os que habitam sobre a terra e deles julgar o nosso sangue. João, ele fala de um período onde houve silêncio, ou seja, esse clamor. Quem são essas pessoas que estão fazendo esse clamor? Debaixo do trono? Os mártires. Os mártires estão sobre o trono, as almas dos mártires estão sobre o trono perguntando: até quando, Senhor? Até quando nós vamos continuar sendo martirizados? Aí Deus responde o que para eles? Vai acabar? Não. Deus responde para eles: a minha obra ainda não acabou. Vocês ainda têm outras pessoas para receberem aqui. Ou seja, o martírio iria começar. Nós falamos algumas semanas atrás, eu não sei se vocês lembram, sobre a perseguição à igreja. Você sabe, nós estamos em qual século? 21. Você sabe qual foi o século que mais se matou cristão? Século 20. Em toda a história do cristianismo, desde o primeiro século, somada todos os outros 20 séculos, no século 20 se matou mais cristãos do que em todos os outros somados. É claro, nós vivemos apenas 20 anos, 22, 23 anos desse século, do século 21. Então pode ser que esse número, ao final desse século, eu acredito que a gente não vai chegar lá, talvez os mais novos, aí Liz e Alice talvez cheguem, eu vou orar para que elas cheguem, eu acredito que eu não vai chegar, pode ser que ao término desse século, as pessoas falem assim, olha, o século 21 foi o século nem demais, morreu cristãos. E a lógica, gente, é essa. A lógica é que a situação para a gente piore. É por isso que é perigoso o pregador triunfalista, no dia 31 de dezembro, fazer a pregação da virada dizendo que o próximo ano vai ser o melhor ano da sua vida. Voltando para cá. Então pode ser que ao final desse século, nós estejamos vivendo o século onde se morreu cristão. E, ok, a gente está disposto a passar por isso. Não estou falando que a gente vai. Mas se tiver que passar, nós vamos passar. A gente não pode negar quem Cristo é. Lembra de Policarpo de Esmirna? Vivi e servi ao Senhor durante 86 anos e o meu Jesus nunca me fez mal nenhum. Como, pois, eu poderia negá-lo agora? Não tem como, a gente não pode negar Jesus. Ok? E aí, existe um paralelismo legal nesse cenário que a gente vai entrar agora, que é das 7 taças. Vou citar aqui rapidinho, se você quiser anotar, pode anotar. Por exemplo, nas 7 trombetas e nas 7 taças, entre o capítulo 15 e 16 de Apocalipse, você vê um mal caindo sobre a terra, em Apocalipse 8:7 e em Apocalipse 16:2. Você vê caindo sobre o mar, em Apocalipse 8:8 e 9 e... É que a gente vai chegar lá também, mas não tem problema não. Gente, vocês também acreditavam que no juízo final Deus ia botar um telão lá e ia passar a sua vida toda? Esse é o meu medo. Romanos 8:1, gente. Nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus. Então, descansa, relaxa. Mas existe o livro da vida do Cordeiro. Nós lemos sobre o livro da vida do Cordeiro. E os 7 selos, conforme Jesus vai abrindo, indica o quê? Que cada vez está mais perto desse livro ser aberto. Então, você vê a transição que vai acontecendo. E cada vez vai escalonando. Aí você vai para as 7 taças. Você vê um monte de males acontecendo sobre a terra. E você lembra, se Deus é bom, por que existe o mal? Essa é a pergunta honesta? Não, a pergunta honesta é, se Deus é bom, por que ele não destrói o mal? E esse mal, como eu falei, não é o traficante, não é o ladrão, não é o que comete latrocínio. Esse mal somos nós, porque nós transgredimos contra esse Deus. Nós pecamos contra esse Deus. Romanos 3, versículo 10, versículo 12, versículo 23, se você se acha bom, leia esse texto. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um que faça o bem. Nós somos condicionados a... Gente, esses dias me mandaram um negócio muito idiota. Né? Falaram assim pra mim. Não sei se vocês já viram esse meme.
Jesus, como eu faço para te seguir? Aí a resposta, nada, porque tu não é predestinado. Coisa boba. Coisa boba. Porque não existe alguém querer Deus e Deus falar assim, eu não te quero. Porque um homem só pode querer Deus se Deus inclinar o seu coração a querê-lo. Porque se Deus não inclinar o nosso coração a querer Deus, para a gente ser salvo, Deus precisa fazer alguma coisa. Para a gente ir para o inferno é só Deus não fazer nada. De forma clara, é isso. Se Deus não fizer nada, a gente vai para o inferno, porque a nossa própria carne nos imputa a uma vida pecaminosa. Ok? Dei esse tempo para você poder pegar a caneta e assinar aí, e escrever aí. Então vamos lá. Mal sobre a terra. Porque a gente fala muito sobre o mal como uma coisa externa. Quando a gente fala sobre o mal, a gente não enxerga o mal que existe na gente. Lembra da oração do salmista? Vê se há em algum caminho mal. A gente não olha para a oração de Ana. A gente não olha para a vida de Ana. Ana, quando ela é questionada pelo sacerdote Eli, o versículo 6 de 1 Samuel 1 diz que Penina, competidora de Ana, irritava constantemente. Quando ela é questionada, lá no versículo 15, ela fala assim, Eli fala para ela, mulher, até quando estará tu embriagada? Aparta-te da tua boca o teu vinho. Ela fala, não, senhor meu, a minha alma está amargurada. Ela tinha base bíblica para poder falar que Penina enchia a paciência dela. Só que ela olha para ela. Às vezes a gente está assim, sabe? Quando fala de mal no mundo, a gente olha para fora, consegue apontar o erro de todo mundo. E não consegue olhar para a maldade que existe dentro de nós, no nosso coração. Às vezes que eu vejo alguém fazendo alguma coisa de errado, eu quero que ele se dê mal, eu quero que ele se estrepe, isso revela a maldade no meu coração. Você vê, às vezes, que revela a maldade do seu coração, às vezes você está assistindo TV. Aí você vê o cara lá, o vilão, está fazendo alguma coisa de ruim. Você não quer que ele conheça Jesus e se arrependa, você quer que ele pague, que ele sofra pelos males que ele está cometendo. Isso revela a maldade que existe dentro da gente. Eu vou, tomara que esse cara conheça Jesus, se arrependa, a vida dele seja transformada. Você nem pensa nisso, nem lembra que Jesus existe. Você só quer que ele sofra, pague pelos males dele, padeça e que o John Wick mate todo mundo. É isso que a gente quer. Amém? Amém? E por que João faz questão de falar 7 selos, 7 trombetas, 7 taças? Bem, nos selos é uma linguagem muito para a igreja. Ele foca muito no que vai acontecer com a igreja, no sofrimento com a igreja. E no capítulo 4, no começo do capítulo 4, quando ele ouve a voz do Senhor o chamando para subir, para ver tudo o que aconteceria, essas coisas aqui, João está tendo uma visão celestial. Como que ele ouve a voz de Jesus, vocês lembram? Volta lá no capítulo 4, versículo 1 e lê lá, por favor. João 4, 1. Isso. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvi falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, a voz de trombeta está fazendo o quê? Chamando João para subir. Fica a dica. A trombeta, e essa trombeta, gente, não é parecida com o que a gente tem, metálica, nos dias de hoje. Era como se fosse o chofar. Tá? O chofar, que era um instrumento feito de chifre do carneiro. Chifre do carneiro, eu ia falar bode, mas é carneiro. Chifre do carneiro, que pra gente, nos nossos dias, não tem relevância nenhuma. Tá? Esse negócio de toque do chofar, isso é uma bobagem. Não tem nada disso, pra gente não tem referência nenhuma. O que foi, gente? Já... Se você for aprender quanto instrumento, eu acho um instrumento meio estranho, parece aquele berrante de... Já viu o berrante de boiadeiro? Mais ou menos isso aí. Se você for aprender quanto instrumento, ok. Eu acho estranho, mas é um direito seu. Agora, se você for aprender com o intuito de realizar algum ato espiritual, não existe, tá? É igual mapeamento espiritual. Já ouviu falar de mapeamento espiritual? Gente, poucas coisas eu acho mais bobagem do que isso. Mapeamento espiritual, não. Nessa região aqui tem um demônio que atua assim. Aí naquele bairro tem um demônio que atua assado. Não tem isso, ok? Essas coisas não existem, tá? Que fique claro. Então, a trombeta que João ouve, aliás, a voz que João ouve é como uma trombeta. E essa voz que ele ouve como uma trombeta está convidando João a subir, ok? Então, fique com isso na sua cabeça. E aí, quando a gente fala das 7 taças, as trombetas também é uma sinalização para a igreja. Quando a gente fala das 7 taças, as 7 taças já é a ira de Deus decaindo sobre o mundo. Aí Deus fala como que ele vai cumprir o seu juízo santo, porque o juízo de Deus é santo, sobre o mundo que o rejeitou, sobre o mundo decaído, ok? Então, é só para a gente esclarecer esses pontos aí. A taça, ela ainda vai um pouquinho além,
Porque Jesus, ele estava lá no Getsemane orando e ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? Ou que taça era essa? Era a ira de Deus. Deus viraria as costas. Aquele para Jesus, aquele que era santo, 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 fez-se pecado por amor às nossas vidas. E Deus não compactua com o pecado. Então, naquele momento em que Cristo fala, Deus meu, por que me desamparais? Repetindo o Salmo 22, entre o 22 e o 24, gente, é a crucificação de Cristo, tá? Você leu entre os Salmos 22 e 24, é uma profecia sobre a crucificação de Cristo. Então, Jesus repete o Salmo 22, verso 1, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparais? E aí, Jesus, ele fala, Pai, ele ora no Getsemane e fala, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Esse cálice não é o cálice que Jesus fala para os discípulos lá em Mateus 20 que eles beberiam. Tá? Algumas pessoas pensam que esse cálice que Jesus está falando, não, esse cálice era só de Jesus. Tanto que Jesus fala para Pedro que aquilo que ele teria que passar, Pedro não passaria. Pedro não iria com ele passar por aquilo que ele estava passando. Ok? Vamos lá. Oi? Oi? Ah, tá. Beleza. E o que é importante para a gente analisar isso? Existem os sinais, eu estava falando isso com a Paloma ontem, os sinais da proximidade e os sinais da iminência. Já ouviram falar disso? Sinal da proximidade, sinal da iminência? Quais são os sinais da proximidade? Essas coisas que nós estamos vendo. Se você volta lá no sermão escatológico de Jesus, de Mateus capítulo 24, Jesus estava falando, vocês ouvirão, verso 6 e verso 7 ali, ouvirão sobre guerras, rumores de guerras, peste, fome, mas ainda não é o fim. Então essas coisas são sinais da proximidade, não sinal da iminência. Sinal da iminência vem em Tessalonicenses, quando Paulo fala que nós estaremos num tempo de apostasia e aparecerá o abominável da desolação. Quem é esse? Quem é esse? O anticristo. Exatamente. Então, quando o anticristo aparecer, a gente fala, aqui agora está iminente. Jesus está muito perto de voltar. Ok? Então, assim, o pessoal fala, Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu, particularmente, não creio nisso. Crê dessa forma quem é o crente pré-tribulacionista. Porque ele acha que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu já penso diferente. Eu acredito que a Bíblia me dá base, e até o próprio sermão escatológico de Jesus, Jesus ele vai citando um monte de coisa. E ele fala sobre o sofrimento, sobre perseguição, sobre grande tribulação, tanto que ele fala que se não fosse por amor aos escolhidos, os dias não seriam abreviados. Aí chega no verso 30, ele fala assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todo olho o verá. Aí que também quebra esse negócio de arrebatamento secreto, que o próprio Jesus fala, todo olho o verá. Até os que os transpassaram, todo mundo vai ver esse Jesus. Todo mundo vai ver esse Jesus, ok? Vamos lá, vamos ler esse capítulo todo, a partir do verso 6 até o verso 13. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para o carro. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra, e foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva deles foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naves. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos deles morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 os que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos anjos, que hão de ainda tocar. Então vamos lá. Olha o que João está escrevendo aqui.
João ele fala sobre granizo e fogo, ok? João fala sobre água se transformando em sangue. João fala sobre cair do céu uma grande estrela. João fala sobre água se tornando amarga. Olha, pensa na Bíblia, olha para esse texto, pensa na Bíblia. Isso aqui te faz lembrar de quê? Qual a história bíblica? Fogo caindo do céu, água se transformando em sangue. Moisés, no Egito. Então João, ele está trazendo um ensinamento baseado naquilo que o povo já sabia, baseado naquilo que o povo conhecia, tá? O povo conhecia. Você pega Senaqueribe aparece na história do povo de Israel quase 500 anos depois deles terem saído da terra do Egito. Aí Senaqueribe, ele conhecia a história do Deus que tirou do Egito, tanto que ele fala assim, olha, vocês pensam que o Deus que deu livramento para vocês dos egípcios, de fulano, de Bertano, vai dar livramento da minha mão? Vai dar não. A história de Israel, que foi liberta do Egito, era demasiadamente conhecida até entre os gentios, não somente entre os judeus. João faz referência a histórias que o povo conhecia. Olha, houve chuva de fogo, houve água se transformando em sangue, e todas essas coisas apontavam para quê? Apontavam para o fato de que o povo sairia da terra do Egito. Então, quando João escreve para a igreja, ele escreve apontando para uma história que a igreja conhecia para sinalizar o quê? Que a igreja sairia daquele local. A mensagem é essa. É por isso que todos esses trechos terminam com a mesma coisa, terminam com a mesma história. Jesus buscando a sua noiva. Jesus buscando a sua igreja. Aí o verso 21, o verso 4 do capítulo 21 de Apocalipse. E ele limpará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor. A gente, quando lê esse texto, a gente precisa também contextualizar com o que estava acontecendo ali. Porque ele fala de pranto, choro, dor, clamor. Porque essas coisas já serão passadas. Então, João, ele traz, não sei se seria uma memória afetiva, mas ele faz com que o povo entenda que o mesmo que aconteceu na terra do Egito, quando Deus libertou o povo de Israel, dando sinais de que assim ele o faria, o mesmo ele vai fazer com a sua igreja, dando sinais de que em Cristo nós sairemos da terra da nossa escravidão. Entenderam isso? Amém? Dá para a gente prosseguir? Aí no final do capítulo 8, lembrando que essa divisão ela é nova, João não escreveu uma carta com versículos e capítulos, ele escreveu uma carta contínua. Vocês já tiveram a experiência de... Pessoal, nunca me viu perguntar sobre isso. Já tiveram a experiência de ler a Bíblia linear? Não tem divisão de capítulo e versículo. O texto vai todo direto, vai todo embora. Abre o livro, vai todo embora. Às vezes é bom, essa divisão de capítulo e versículo, às vezes é ruim. Mas o que eu acho pior mesmo é epígrafe. Epígrafe eu acho muito ruim. Tem um salmo, eu não lembro se é o 72, eu não lembro se é o 72, 73 é de Asaf, eu acho que é o 72, que é a epígrafe do texto, assim, um salmo de Salomão, tá na epígrafe, abre a CF, você vai achar. Aí no verso 18, lá no final, o último verso vai estar assim, e essas foram as palavras do rei Davi. Sem brincadeira, acho que é o salmo 72. Eu não lembro com perfeição não, depois você me cobra que eu procuro. Não, a Bíblia não. Gente, epígrafe é aquele texto negrito que foi colocado por homens. Tá? É porque eu estou falando, no capítulo 9 João entra. Na verdade, não no capítulo 9, porque quando João escreveu... Tá assim? Aí vai no final o fim das gerações de Davi, filho de Jessé. Exatamente. É isso aí. Você está escrito na epígrafe? Epígrafe ou a redação do Enem? Que epígrafe grande. Epígrafe grande. Grande. Mas eu acho que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Tá? Por isso não se baseia pela epígrafe não. Lê o texto já. Eu já vi o pessoal pregar epígrafe. Eu já vi. E às vezes não tem nem associação. Eu acho que é preguiça. Para você ir para a Bíblia, você não pode ser preguiçoso, não. Pode ser preguiçoso, não. Na verdade, a gente não pode ser preguiçoso em ocasião nenhuma, né? Venhamos e convenhamos. Ok? Então agora, João, no final do capítulo 8, ele fala sobre os 3 ais.
E os 3 ais, a gente está numa crescente, né? A quinta trombeta vem depois da quarta, a sexta vem depois da quinta, assim sucessivamente. E a 7ª trombeta indica o final da história. A 7ª trombeta não vai acontecer agora. Entram as 2 testemunhas, que a gente não vai falar essa semana. Entram outros acontecimentos que no 10 e no 11 a gente vai tratar. Só que João ele fala, olha, que essas 3 aqui serão piores. Essas 3 aqui, o bicho vai pegar. Tanto que o anjo fala, agora é ai, ai e ai. É o mesmo sentido. É NVT? É o mesmo sentido. Para dizer que o negócio vai piorar. Tem uma frase, eu não sei de quem, o pessoal fala assim, ó. Já perguntaram para uma pessoa e ele respondeu. Não lembro quem, desculpa. É importante que você saiba que essa frase não é minha. Perguntaram, fulano de tal, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E a resposta dele foi não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Então, quanto mais próximo da palavra você estiver, mais distante do mundo você vai estar. E é por isso que os ais vão aumentar. É por isso que as coisas pioram. Porque o mundo, gente, odeia Deus. Tá? O mundo odeia Deus. Eu brinquei com uma pessoa da minha família que não é crente, falei, fala aí, inimigo de Deus. Que é isso? Está repreendido o nome de Jesus. Eu falei, Deus não tem colega. Jesus Cristo falou em Marcos 10, se eu não estou enganado, vocês serão meus amigos quando fizerem o que eu mando. Se tu não faz o que Cristo manda, tu não é amigo dele. Se tu não é amigo dele, irmão, tu é inimigo. A lógica é bem simples, tá? Eu sei que o evangelho deixaram o evangelho cor-de-rosa, cheio de plumas, efeitos, corações e borboletas. Só que o evangelho é bem dicotômico. Ou você é, ou você não é. Eu lembro do significado de unção. Lembra do significado de unção? O que significa unção? Significa que uns são e outros não são. Agora vem os 3 ais. Vamos à 5ª trombeta? Vamos do 1 ao 12, para a gente ganhar tempo, que já são 8h35. E fulano tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu o sol do ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder para com o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe dado também não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião, como o serenguei. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardentes desejos de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja, e a sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos, como cabelos de mulher, e os dentes como dentes de leão. Tinha couraça como couraça de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como barulho de carros de muitos cavalos. Quando correm a peleja, tinham ainda cauda, como de escorpiões e ferrões. Na cauda tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses. Tinham sobre eles, como por seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Abaddon, e em grego significa Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda mais 2 ais. Eu acho engraçado o João explicando, né? Seu nome em hebraico é Abaddon, mas em grego é Apolion. Pô, resolveu o nosso problema, né? Todo mundo falar grego. É o nosso ditado, por acaso eu estou falando grego. Mas vamos lá. Essa é a piadinha do professor de grego. Vocês não estão entendendo, gente? Por acaso eu estou falando grego? Se vocês fizerem teologia, todo professor de grego faz essa piada. Todo. Mas vamos lá. O olho tá ruim, mas o ouvido tá bom, varão. O 5º anjo toca a trombeta. E aí, lembra que a gente conversou que João está fazendo referência para que o povo entenda acontecimentos do Egito? O que ele vê agora? Gafanhotos. O que aconteceu lá uma das pragas do Egito? A praga dos gafanhotos.
Só que isso tudo é uma linguagem simbólica. João está falando de uma ação demoníaca. Aí, se você lembrar, lá no Egito, as pragas vieram. As pragas atingiram o povo judeu, o povo hebreu? Não. E aí, o que João está falando? Olha, isso aqui que vai acontecer, aqueles que têm a marca de Deus na sua fronte não serão atingidos. Isso não significa que a igreja não vai passar pelo problema, porque a igreja está lá. Tá vendo? A igreja não vai passar por isso, não. A igreja está aqui, pô. A igreja está aqui. Os escolhidos de Deus estão aqui. Aqueles que têm a marca de Deus estão aqui. Só que essas coisas não terão impacto sobre aqueles que têm a marca de Deus. É isso que o João está explicando para a gente. E são ações, gente, demoníacas. Quando a gente fala de ação demoníaca, existem dois extremos perigosos. O primeiro extremo perigoso é aquele que acha que tudo é demônio. Você estava andando na rua distraído, topou o dedo, arrancou a cabeça do dedão. Ah, demônio! Não, foi você que não enxergou. Possivelmente você precisa de um óculos ou precisa ser mais atento. Também é possível. Ou você está distraído e não viu. O diabo não tem nada a ver com isso. Okay? É só a nossa distração. Mas também tem o risco o outro extremo é a pessoa que acha que o diabo não existe. Tá? Que não, o diabo não existe, acabou tudo, agora é só Jesus. Não. Se não fosse assim, a Bíblia não teria dito que nós devemos sujeitar a Deus, existir o diabo. O nosso relacionamento com o diabo, eu também não sou daqueles que o pessoal fala, não, porque o diabo foi lá no meu quarto. Tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que se eu sujeito a Deus e resisto ao diabo, ele foge de mim. Então esse negócio do diabo ficar indo na minha casa, eu acho meio estranho. Tá? Então, sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas existe aqui uma ação demoníaca. Isso que ele está vendo de gafanhoto, com dente de leão, com face de homem. Isso aqui é uma ação satânica que Deus está permitindo que aconteça. Por que Deus está permitindo que aconteça? Porque o mundo é mau e Deus está implicando o seu juízo ao mundo. Assim como ele implicou o seu juízo ao Egito, que escravizava o povo. O Egito era inimigo de Deus. Você acha que o Egito foi o primeiro juízo de Deus? Não. Volta em Gênesis 6. O que acontece em Gênesis 6? Como é que estava o mundo em Gênesis 6? Jesus dá uma referência, olha, e será como nos dias de Noé. Casavam, davam-se casamento, esqueceram que Deus existia, viviam sua vida como se Deus não existisse. Aí Deus olhou para Noé e achou graça em Noé. Mandou Noé construir uma arca. Noé construiu a arca, poupou Noé e a família dele. O que aconteceu com o restante das pessoas? Todo mundo. Então Deus, ao longo da história, vem imputando seus juízos. Até que a gente passe pelo juízo final, que é o grande julgamento, o grande tribunal, que todos nós aguardamos. E lá, graças a Deus, como eu já dei o spoiler de Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, nenhuma condenação vai ser imputada na gente. Porque, embora sejamos criminosos, Deus vai olhar os nossos crimes e vai olhar que alguém já pagou pelos nossos pecados e pronto, você está em Cristo Jesus, você está livre da culpa do seu pecado, você pode morar com Deus eternamente. E essa mensagem é maravilhosa. É isso que conforta o meu coração. Agora, para o mundo que não está em Cristo Jesus, que segue a sua própria natureza adâmica, esse pessoal vai ter que passar por isso aqui. Vai ter que enfrentar a ira de Deus. É a ira de Deus. E como eu disse, a ira de Deus é santa. A ira de Deus é justa. A ira de Deus é perfeita. Ok? Vocês entenderam que isso aqui se trata de uma ação demoníaca permitida por Deus no mundo? Ok? Tudo isso era para a igreja. A igreja vai passar por essas coisas, a igreja vai passar por... Não, a igreja vai sofrer. Apocalipse 13:7, a Bíblia, quando fala do anticristo, fala que Deus deu poder para ele para matar a gente. Não, sim, beleza. Igual ele estava falando de gafanhotos, agora que no indivíduos, não, só não mataram, perseguiram, mas eu achava que essas perseguições, não estava imputada ao pessoal que não está em Cristo, mas somente para a galera que está em Cristo. Não, é porque ele está fazendo um paralelo ao Egito. Ele fala, resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Tá? Se o seu filho não te obedece, não é o demônio, isso é a personalidade e o caráter dele. Se sua esposa, seu marido tem problema, não é demônio. O diabo é o garçom que vem com a bandeja e cada um pega se quiser. A nossa natureza humana é inclinada a pegar as coisas que o diabo nos oferta. Porque o diabo não impôs nada a Jesus. Ele falou assim, se tu prostrar e me adorar, vou te dar isso tudo. Transforma essa pedra em pão. Então ele só veio como um garçom com a bandeja, oferecendo as coisas para suprir uma necessidade momentânea. É exatamente o que ele faz com o homem até o dia de hoje, ok? E só para esclarecer, Abaddon e Apolion significa destruição. Você pode pegar a referência em
Jó 26, verso 6, Jó 28, verso 22, Jó 31, verso 12, Salmo 88, 11, Provérbios 15, 11 ou Provérbios 27, 20. Aí depois, uma dessas referências, você vai ver que Abaddon, Apolion, significa destruição. Ou seja, o mundo está prestes a ser destruído e deixar de ser da forma que ele é. Vamos continuar a leitura? Amém? A partir do verso 13. Vamos ler todo para a gente poder dar um pouquinho de tempo, até o 21. O sexto anjo tocou sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates. Então, os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos, a fim de matar a terça parte dos anjos. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, conforme o número que eu vi. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Os cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como de um leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por essas três pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que lhes saíam da boca, pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante a de uma serpente, e nela havia cabeças com as quais causavam dano. Os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus frutos. Então vamos lá. Tem um monte de desgraça acontecendo, tem um monte de coisa ruim acontecendo, e mesmo assim, o inimigo de Deus não vai se arrepender. Só para a gente voltar atrás, para começar do começo, quando João fala desses 4 seres, o número 4 também é simbólico. Inclusive, a terça parte também é simbólica. Não significa que 33% dos homens vão morrer. Não, o que João está querendo dizer é que grande parte dos homens vão morrer, assim como grande parte das águas vão se tornar amarga, assim como grande parte dos animais vão morrer, assim como grande parte dos animais marítimos também vão morrer. Isso João está querendo dizer. Desses 4, por exemplo, a Bíblia fala o tempo todo sobre os 4 cantos da Terra. A Terra tem 4 cantos? Não, gente, não é terraplanista, né? Eu acho que não. Então a Terra não tem 4 cantos, mas quando fala dos 4 cantos, ela está falando de completude em todos os lugares da Terra. Então quando fala desses 4 cavaleiros que estão presos junto ao Eufrates, que também é simbólico, porque o Eufrates ele delimitava o norte de Israel. Então vem do norte, vem de cima, esse poder que vai oprimir o povo, que vai matar o povo. Então é isso que João está explicando para o povo. E João usa muita linguagem simbólica, porque isso aqui é uma carta para a igreja. Se ele fala de uma forma muito clara, muita gente entenderia. E João está fazendo um monte de apontamento contra Roma. Fazer apontamento contra Roma, você imagina um irmão abrindo na igreja essa carta para ler um monte de apontamento contra Roma. Ele podia ser decapitado ali naquele momento. Então João ele fala assim uma linguagem simbólica para que a igreja entendesse e o não cristão não. Ok? Então, esses 4 seres são 4 potestades, também demoníacas, poderosas. E uma coisa muito interessante, gente, é que você não vê João dando nome a nenhum demônio. Você não vê. Hoje o pessoal... Mas, gente, vamos lá, vamos parar e pensar um pouquinho. Tem coisa, tem uma frase, tem uma palavrinha chamada sincretismo. O que acontece hoje no nosso meio é o sincretismo religioso. Você pega um item lá da outra religião, coloca aqui e acha que é cristianismo. João falou sobre demônio, Jesus falou sobre demônio, Paulo falou sobre demônio, e ninguém chamou de Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pombagira, Exu, nada. Não tem. Não tem. Não, o pessoal pega é a teologia de um versículo. Um momento que Jesus vira para o demônio e pergunta assim, de onde você veio? E acha que você tem que entrevistar o demônio hoje. Não, eu não tenho relacionamento com ele. Eu o expulso em nome de Jesus. É isso que eu tenho que fazer, é isso que a Bíblia me manda fazer. Ok? Mas João não dá nome, gente.
Não dá nome. Então o que é isso? Vamos orar para Deus expulsar. Estou vendo uma pomba gira no tua... Não, não tem nada disso. Não tem isso, irmão. Ok? É que o pessoal pega... E até uma espécie de preconceito. Porque eu nunca vi ninguém expulsar Odin. Vamos orar para expulsar Odin. Vamos orar para expulsar o Thor. É até um pouco de preconceito. E olha que eu não sou mimizento. Mas os deuses, as entidades de religião de matriz afro, são os nossos inimigos. O Thor, a gente vai ver o filme no cinema. É estranho isso. Mas isso não é da nossa religião. Tá? Isso não é da nossa religião. Nós lutamos contra potestades, como Paulo disse em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades e principados nas regiões celestes. E Paulo, quando fala isso, ele não dá nome. Mas a igreja brasileira resolveu dar nome, desde o século passado. Então a gente chama de pombagira, chama de Exu, chama de Herê. O que a gente está fazendo? Pegando emprestado na religião vizinha e trazendo para cá. E até sendo, de certa forma, preconceituoso com isso. Sabe o que eles são? Paulo fala aos Coríntios, sabe o que os ídolos são? Nada. Os ídolos não são nada. Teve um pastor agora que estava conversando, falando, você quer demônio? Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, se eu não estou enganado. Os ídolos não são nada. Nada, não representa nada. É um pedaço de madeira. É um pedaço de ferro. É um pedaço de cerâmica. O que um pedaço de madeira pode fazer por você? Nada. O que um pedaço de ferro pode fazer por você? Nada. De repente, um pedaço de madeira serve para você fazer um calço de uma mesa. Mas nada. Então, observemos na Bíblia a forma que nós devemos nos portar. Tá bom? João está falando de uma ação demoníaca que existe, mas ele não está sendo suscetível pela cultura, pelo momento que ele está vivendo. Ok? Então vigia. Na hora que você for orar, pede para Deus te dar sabedoria para você fugir do mal. Mas evite esse negócio de sai pombagira, sai não sei o quê. Não é nada disso não, isso é bobagem. Ok? Então vamos lá. Eu anotei aqui para não esquecer, como se eu não fosse falar, né? As coisas não vão melhorar. Acho que isso é meio óbvio. Não precisa... Oi? Eu acho que isso é meio óbvio. Tá? Mas vamos lá. O que acontece no Egito, por que as coisas no Egito ficam ruins? Se você ler Êxodo capítulo 1, verso 8, você vai ver. E o faraó não conhecia José. Não conhecendo José, ele não conheceu a importância de José, o filho de Israel, na história do Egito. Através de José, Deus salvou o Egito. Deus salvou o Egito. Se não fosse a visão de José, a interpretação do sonho de José sobre as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, o Egito pereceria, não seria a grande potência que é. Só que por se esquecer do filho de Israel, o faraó achou por bem oprimir o povo. Exatamente o que aconteceu no mundo. Por se esquecer de quem Jesus é, ou por não valorizar a pessoa do filho de Deus, que é Jesus, o mundo vai oprimir a igreja, vai apertar a igreja. E aí Deus vem com mão forte para vingar. E talvez você se assuste com essa palavra, mas a própria Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Deus vem para vingar com justiça, e a vingança de Deus é santa, porque é uma vingança justa. Deus ele vai retribuir cada um conforme o seu trabalho. Paulo disse que vai retribuir cada um conforme a sua paga. Deus vai dar o troco. É por isso que a gente precisa perder tempo discutindo, brigando, descabelando, nada disso. O que Jesus falou para a gente? Não lancem pérola aos porcos e nem tentem alimentar o cão que se volta contra você. Então, se em algum momento você está pregando a palavra e você está percebendo que a pessoa está usando aquilo ali para se voltar contra você, para. Jesus Cristo falou para os discípulos, se não te receberem bem, bate o teu pé, tira o poeira do teu pé e segue o teu caminho. Ok? Então, o mundo vai oprimir a igreja, gente. Tá? Vai ficar bem pior. E aí, quando o faraó começou a oprimir a igreja, ainda usando essa referência de João, a igreja não, né? Desculpa. Quando o faraó começou a oprimir o povo de Israel, o que eles... Sim, usando a referência de João, que João ele faz a referência ao Êxodo. Quando o faraó começa a oprimir o povo de Israel, o que o povo de Israel faz? Êxodo 3. Clama. O povo começa a clamar. Começa a clamar pelo carro? Começa a clamar pela casa? Começa a clamar pelo emprego?
Eles clamam pelo quê? Pela libertação. O mundo está oprimindo a igreja. Irmão, eu vou ser bem sincero com vocês, os crentes do primeiro século não nos veriam como crentes. A gente que larga Jesus porque não fez aquilo que a gente queria, a gente que larga Jesus porque não está no emprego que quer, a gente que larga Jesus porque não tem o carro que quer, a gente que larga Jesus porque não tem o dinheiro que quer, a gente larga Jesus porque não tem a saúde que quer, e os caras estão largando a vida por causa de Jesus. Dificilmente os crentes do primeiro século veriam a igreja do século XXI como irmãos. Porque esse pessoal aqui está padecendo. Esse pessoal aqui está sofrendo. Esse pessoal aqui está perdendo a vida por amor a Cristo. E a gente ama as coisas do mundo e larga a Cristo por causa das coisas do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E um grande vilão que contribuiu para isso, e a igreja brasileira principalmente foi muito influenciada por isso, é o demônio da teologia da prosperidade, que te ensinou que se você não tiver sucesso na sua vida fora da igreja, Deus não está com você, sua vida é uma desgraça, você tem que ser rico, você tem que ser próspero, você tem que ir lá no testemunho lá da igreja que tem a emissora que tem a igreja, já não sei, e falar que você entrou para a igreja e não tinha nada, agora você tem 18 empresas. Irmão, se ter grana é sucesso no evangelho, Cristo falhou. Se ter um casamento é sucesso no evangelho, Paulo falhou. Se ter vida longa é sucesso no evangelho, Estevão falhou. Se ter saúde é sucesso no evangelho, Timóteo falhou. João está escrevendo uma igreja que está sendo perseguida e está preferindo enfrentar o Coliseu, que está preferindo entregar sua vida, que está preferindo ser comido por leão do que negar esse Cristo. É para essa igreja que João está escrevendo. E a mensagem de conforto é, gente, uma hora Jesus vem tirar vocês daí. Então, se a perseguição aumenta, o nosso clamor precisa aumentar, como o povo de Israel clamou. E o nosso clamor, gente, não é pelas coisas terrenas. O nosso clamor é pela libertação eterna disso aqui. Esse tem que ser o nosso clamor. Gente, é com isso que a gente tem que sonhar, a gente tem que desejar isso. Sabe? A gente tem que querer isso. Cristo falou em Mateus 6,33, isso virou uma reza. Sabe, virou versículo de porta de geladeira, de para-choque de caminhão. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Olha o que a gente está vendo aqui. A justiça de Deus acontecendo. E as demais coisas? As demais coisas vos serão acrescentadas. O que você tem que querer primeiro? O reino dos céus. Esse tem que ser o nosso maior desejo. A gente tem que viver em prol dessa mensagem. Porque as pessoas estavam morrendo em prol dessa mensagem. E as demais coisas, irmão? Jesus chama de acréscimo. E aí você lembra, né? Da minha maravilhosa explicação sobre o futebol. Já assistiu uma partida de futebol, Michele? Sabe quanto tempo tem uma partida de futebol? 90 minutos. Tá sabendo, hein? Tá sabendo mais que o Hélio. E aí, existe a possibilidade do juiz dar acréscimo na partida de futebol. Se parar o jogo muito tempo, se algum jogador se contundir, se acontecer qualquer coisa, o juiz pode ir lá e dar acréscimo. Mas o acréscimo ele não é obrigatório. O acréscimo ele é opcional. O juiz dá se ele quiser. Se ele não quiser, o jogador ficou caído meia hora. Se o juiz não quiser dar acréscimo, ele não dá. Porque é opcional, é a escolha do juiz. É a arbitrariedade do juiz. Ele dá, do árbitro, no caso. Ele dá se ele quiser dar. O mesmo conceito de acréscimo a gente tem que trazer para Mateus 6,33. A regra são os 90 minutos, que Jesus já fez pela gente, ele já nos deu a salvação. E as demais coisas? Demais é um acréscimo, o juiz dá se ele quiser. Ok? É a gente que está largando Jesus por causa do acréscimo, não foca no que Jesus deu, que é a vida. Eu perguntei para vocês no domingo, vocês falaram que nenhum de vocês daria o filho por causa de coisa terrena, mas larga o filho de Deus por causa de coisa terrena. É estranha a nossa forma de pensar. Então, que a gente valorize o reino dos céus. E essas coisas, gente, essas coisas aqui vão acontecer. Na verdade, estão acontecendo, vão continuar acontecendo, vão escalonar, vão acontecer de forma pior. E essas coisas são sinais da volta do Filho de Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, teu Deus. O sermão escatológico de Jesus, iniciado em Mateus 24, continua em Mateus 25, quando ele conta do verso 1 ao 10, se eu não estou enganado, a parábola das 10 virgens. 5 eram loucas, 5 prudentes.
Qual era a diferença das loucas para as prudentes? Todas eram virgens, tá? Todas estavam no ambiente aguardando o noivo. O espaço físico que elas dividiam era o mesmo. Mas qual que era a diferença? Umas tinham azeite de reserva e outras não. Sim, sim. A diferença é quem guarda o azeite. Essa é a diferença. Para manter a chama acesa. Aí a chama acesa, o pessoal pentecostal falou, tô com a chama acesa. E não é essa chama do... Não. Tá? Essa é Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. Você sabe o conceito de fogo estranho? Por que é chamado de fogo estranho? Porque é um fogo que não via do altar. É um fogo, o fogo para o sacrifício é um fogo que era tirado do altar, porque o altar ficava fogo aceso o tempo todo. Era tirado do altar para fazer o sacrifício. Eles não, resolveram deixar o fogo do altar lá e eles veio de criar o próprio fogo. E é chamado de fogo estranho. Porque todo fogo que não vem do altar é estranho. Recebe essa palavra. Amém, irmãos? Se vocês tiveram alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, esse é o momento.